Estamos aí começando um novo momento aqui na igreja de grande importância. Nessa ministração de quinta, nosso culto de quinta-feira é um culto profético, né? Esse culto profético, ele já tem uma intenção mesmo de ser profético, né? Então, nos preparar para o dia de amanhã, entendermos a igreja em si, entender mais a respeito daquilo que o Senhor deixou para nós, para os últimos dias, e nós aplicarmos em nossa vida o que é necessário para que a gente possa estar não somente se preparando, mas preparado para a volta e a chegada do Senhor, que vem buscar a sua igreja, vem buscar os salvos, vem buscar os eleitos, os lavados e comprados pelo seu sangue. Tem alguém assim nesta noite hoje aqui? Tem? Não fique tímido não, tem? Levante mesmo a mão assim, ó, diga: eu sou lavado, comprado pelo sangue de Jesus. Misericórdia dele, né, irmãos? Misericórdia do Senhor total para as nossas vidas. Nós vamos ter uma palavra hoje que ela vai falar dos nossos conflitos internos. Conflitos esse que tem aprisionado muitas pessoas. Se algum desses conflitos você estiver vivendo, não se subestime ou não se julgue tão inferior ou menor. Nós vamos dar um exemplo de um homem que foi muito usado por Deus hoje, que teve um conflito interno muito grande, e só foi mesmo pela graça de Deus que Deus o usou tremendamente. Isso para mostrar que o nosso conflito pode ser transformado também para a glória de Deus. Primeiro nós precisamos conhecer o conflito que nós vivemos. Nós somos seres humanos, temos uma vida espiritual, mas temos também uma alma que sofre consequências e interferências direto dos meios que estão ao nosso redor, sejam visuais, né, seja por aquilo que nós ouvimos, seja por interferências pessoais, e isso nos leva, muitas das vezes, a ficar parecidos com pessoas que não têm até mesmo uma aliança com Deus. Então esta palavra hoje é uma palavra até um pouco profunda, né? Mas necessária para nós estarmos mais bem ajustados na presença do Senhor, que é o que queremos. Amém, igreja? Então ouça, receba esta porção. Na hora que eu estava fazendo a descrição ali para o Instagram, né? Aqui da descrição aqui da propaganda, e veio assim uma palavra que eu senti que foi até de Deus. Eu digo: venha fazer, já tinha encerrado, eu digo: venha fazer este investimento espiritual, porque esta palavra é um investimento espiritual. Você vai precisar dela, como foi a de domingo, né, de olhar para cima, e ali mostrou também um pouco desta palavra de hoje, que no 34, muitas pessoas vão entrar num laço e não vão conseguir entrar na presença do Filho de Deus, por conta desses conflitos internos, não é? Então, nós vamos aqui abordar com mais detalhe esses conflitos internos que complicam a nossa vida, complicam a nossa vida espiritual, social e assim em outras áreas, em outras dimensões também da nossa vida. Mas a principal é o conflito que ele vai causar nosso com Deus, em relação a Deus, porque a pessoa que entra nesse conflito e não sabe, não entende, não percebe e não ajusta o coração, ele está entrando numa rota inversa e perigosa na sua vida. Então o apóstolo Tiago, irmãos, para a gente já começar, que a palavra ela é profunda, ela não termina toda hoje, a gente vai continuar na próxima quinta-feira. Então você que já veio hoje, olha, venha de novo, tá? Para continuar, é série, vai ser minissérie. Então nós vamos começar lendo aqui Tiago aqui, ele nos dá aqui a base do tema, embora ele só nos fundamente, só a divisa, como a gente diz, do tema, mas o desenvolvimento vai ser em outro texto que a gente vai ler. Aqui é só para a gente entender essa abordagem do apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. A gente vai ver o apóstolo Tiago
o apóstolo Tiago, falando à própria igreja. Os irmãos são mais novos na fé, você que não tem ainda uma experiência com a Bíblia, às vezes você lê um texto na Bíblia e às vezes não sabe se aquele texto foi dirigido para pessoas não convertidas, não é? Para pessoas convertidas. Então, uma dica aqui para você: todas as cartas, as epístolas, são dirigidas somente à igreja. Então, o propósito das cartas é edificar a igreja. Nas cartas, seja ela as paulinas, como de Pedro, de João, não é? Tem textos que você pensa que é para a pessoa não convertida, fora da aliança com Deus, mas não, é somente para a igreja. Só que são textos tão peculiares que nós usamos até para uma evangelização, para pregar o evangelho, porém as cartas são para a igreja mesmo. Por que que parece? Porque a igreja sofre retaliações. A igreja passa por conflitos fortes, conflitos às vezes piores do que muitas situações, circunstâncias fora da própria igreja. Isso porque nós temos uma guerra espiritual contínua. Então, quando a gente começa a ler esse texto, é como se ele estivesse falando para alguém de fora. Não, o texto é para a igreja. O versículo 1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, ele já diz logo, já mostra que é para a igreja, que há entre vós. Vós aqui é a igreja, né? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui a gente poderia então pensar, bom, quem vive pelos prazeres da carne é o homem não convertido. Aqui ele está falando da própria igreja, não é? Irmãos, aqui o apóstolo Tiago, ele abre esse tema nosso aqui do conflito, né, que a gente vai ministrar, mostrando que a igreja também tem suas guerras, que a nossa vida espiritual tem guerras. Aqui é uma guerra interior, e ele mostrava que esta guerra interior levava também a se transformar numa guerra coletiva, não é? Em uma complicação de relacionamentos, em situações que estavam gerando contendas, que estavam gerando, até mesmo uma desordem dentro da própria casa do Senhor. E isto, né, ele apresenta aqui uma fonte. Ele começa fazendo uma pergunta: de onde procedem guerras? Aí a gente pensa logo, será que lá os Estados Unidos com a Rússia? Será que a guerra que agora aí a Rússia está querendo tomar a Ucrânia? Não é dessa guerra que ele está falando, não. Ele está falando das guerras mesmo militando dentro da própria igreja. E aí, meus queridos, ele vai dizer: de onde procede isso? Será que é do Espírito de Deus? Não, todo mundo já sabe a resposta, né? Não. Então ele diz: de onde? É uma pergunta de retórica. É uma pergunta que, na verdade, como vocês mesmos responderam, todo mundo sabe a resposta. Não é de Deus. Então ele vai mostrar uma fonte bem clara. Ele mostra bem aqui: prazeres que militam a vossa carne. Então, amados, desse ponto, ele vai discorrer aqui vários outros versículos. Como a gente não vai desenvolver os demais textos, a gente quer só fazer essa introdução. Como eu disse, o desenvolvimento vai ser em outro ponto da Bíblia. Então aqui a gente coloca o ponto número 1, de onde vai surgir conflitos internos que se transformam em externos e toda sorte de conflito. É quando o homem aqui se torna egoísta. Quando a pessoa vive pelo seu prazer, quando a pessoa vive pelo seu desejo, quando a pessoa ela tem expectativas e as suas expectativas são frustradas, ela começa a entrar em crise. Ela começa então a se desordenar, tanto ela como também com outras pessoas. E esta crise aqui é baseada em egocentrismo, egoísmo mesmo, porque é promovido pela carne e por desejos. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós queremos, Deus não aprova.
Muitas vezes aquilo que você quer de um irmão, aquele irmão não pode te lhe dar. Assim seja na família, no trabalho, nos relacionamentos. E muitas vezes a pessoa quer demais, exige demais, cobra muito, quando na verdade é ele que está exatamente num desejo carnal. E aqui o carnal não estamos falando no aspecto moral, estamos falando de um desejo que não é espiritual. É uma expectativa, sabe? E às vezes as pessoas se distanciam porque esperava sempre. Bota um pouquinho mais de grave, Leandro, para mim no som, Leandro. Um pouquinho mais de grave, meu filho, só para melhorar minha voz aí. Então, às vezes a pessoa espera tanto, mas tanto de outra, e não vendo aquilo, se frustra, ou faz uma concepção. Tudo está baseado, irmãos, em uma questão de coração, de desejo. Isto é muito sério, porque aqui está dizendo que isso leva à guerra, isto leva a mudanças radicais, isto leva a complicações terríveis, né? Porque a pessoa ela está simplesmente vivendo uma vida egoísta, baseada em si, em suas emoções, em seus sentimentos, em suas percepções. Ele pode promover guerras, ele pode articular guerras, ele pode fazer até uma guerra silenciosa. Irmãos, ouviram falar da Guerra Fria? Que foi aquela guerra horrível que houve entre a União Soviética, ainda a União Soviética, é mais novo, não só deve saber pela história, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, eles brigavam de várias maneiras. Eles não podiam brigar diretamente porque acabava o mundo. Então, eles tinham um arsenal nuclear muito grande. Então, eles se respeitavam, mas guerreavam de outra maneira. Guerreavam em questões comerciais, guerreavam na espionagem, né, de informação, que é uma das principais sinais da Guerra Fria. Então eles roubavam a informação do outro, estavam lá, né, com agentes disfarçados, e assim criava todo um clima de rivalidade, de hostilidade, de guerra, chamado Guerra Fria. Então muitas das vezes a pessoa não vai nas vias de fato, não vai nas vias diretas, mas ele entra na Guerra Fria. É a guerra da indiferença, é a guerra do isolamento, é a guerra de discriminar a pessoa, de distanciar a pessoa do seu ciclo, porque você teve uma frustração, uma expectativa frustrada, ou você pesou aquela pessoa de forma errada. Entendeu, queridos? Por quê? Porque os desejos do coração é muito forte, as expectativas, e isto promove guerras, contendas, diz a revelação da palavra de Deus. Nós, enquanto igreja, temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o Senhor já falou naquela palavra de domingo, já disse que isso vai ser um laço, para quem assim deixar, porque o coração tem que ser tratado, o coração precisa ser tratado. Nós, quando estamos no mundo, nós temos um coração moldado pelo pecado, não é? Por toda a concupiscência deste mundo. Mas uma vez transformados por Cristo, né? Temos um coração regenerado, mas isso não vai nos impedir de cairmos em laços, em algumas situações e até mesmo ciladas. Então precisamos estar atentos, precisamos estar policiando, que a palavra na Bíblia para policiar é vigiar o nosso próprio coração. A gente tem uma condição muito peculiar de a gente saber quando o irmão erra, de a gente exatamente entender e dizer assim: meu irmão não poderia ter feito isso, isto é uma coisa horrível, isto que o irmão fez. Como pode uma pessoa cristã fazer uma coisa dessa? E a gente entrar num nível de afirmação dessa natureza tal, ao ponto de não perceber que isso também é um fruto de guerra, do conflito do seu próprio coração. A percepção está diferente, porque se você for olhar para o modelo cristão, e aqui o assunto ele vai tomando, não é, irmãos, um rumo muito profundo, o poço aqui é fundo, aqui você vai entrando na dimensão de oceano, porque você vê Jesus repudiar pecado, mas atraiu o pecador, de desprezar acusações, né, em situações gravíssimas, mas porque as intenções eram também malignas do coração, ao apontar o próprio pecado.
Então o Senhor, Ele não admitia assim, ensinou diferente para os seus discípulos e deixa o modelo padrão para a igreja, para nós. Mas só que, irmãos, nós temos padrões lá fora muito fortes. Você tem o seu padrão de família, você tem seu padrão cultural, você tem seu padrão social, você tem o padrão que é imposto na sociedade, você tem a pressão para você poder conviver também no nível profissional, e isso vai começando a criar hábitos e mecanismos repetitivos na sua vida, e aquilo entra como uma normalidade. Mas aí vem o sentido do que é a igreja. A igreja não tem nada a ver com o mundo, amém, irmãos? A igreja é a agência do reino de Deus. A igreja nunca vai concordar com a cabeça do homem, porque a cabeça da igreja é Cristo, amém? Cristo é o cabeça da igreja, amém, meus queridos? Então por isso que bem aqui no versículo 4, ele vai dar uma palavra forte, para quem está inclinando o coração desta maneira. Ele vai dizer assim, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais uma vez, lembre-se, não é uma palavra para uma pessoa fora da igreja, para dentro da igreja, porque o mundo pressiona para que entre nos nossos corações e dentro da própria igreja. Por isso nós estamos aqui dizendo da parte do Senhor, que a igreja não tem nada a ver com este mundo, amém, irmãos? Você não pode admitir que filosofias, conceitos que são baseados em homens pecadores, que modas e estilos de vida que são impostos por mídias satanistas e outros instrumentos aí afora, isso possa ser uma normalidade na sua vida. Você tem que escolher se você quer ser amigo destas coisas ou você quer ser amigo de Deus. O seu coração, ele é exatamente o foco disso aí tudo. De onde vem esses conflitos, estas guerras? É para levar a pessoa, na verdade, a ser egocêntrica. Satanás, ele tem esse objetivo, simplesmente: faça o que você quiser, o que der na tua teia, o que der desejo, faça. Olha aqui o apóstolo combatendo. De onde vêm os conflitos, as guerras que estão acontecendo entre vocês? Não é porque vocês não receberam Cristo, não é porque vocês não têm aliança com Deus, não, vocês são também seres humanos, e Satanás está em derredor, buscando quem possa tragar, e ele acha uma brecha, ele aproveita. Tu viu aquela falha daquele irmão? Tu observou aquilo? Satanás soprando, né? Sim, observei. Pois é, coisa feia, né? Ele começa a dar uma de santo, ele começa assim a mostrar uma de... Na verdade, ele quer levar a pessoa a ser um julgador, um condenador. Quando a pessoa tem maturidade, digo, mas ele é filho de Deus, e quando ele se enfraquece, ele pode buscar a graça provedora, perdoadora de Deus, porque se nós cairmos, o Senhor pode nos levantar. Amém, irmãos? Se todavia pecardes, diz a palavra, filhinhos, não pequeis, é o princípio, não pequeis. Mas se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Então, aquela pessoa não entende que aquele ser humano falho, não entendeu? Cometeu uma falha, mas que ele pode ser liberto. E aponta quando falha, mas quando se liberta e que se restaura, não aponta a virtude da restauração. Isso aqui é o terrível de Satanás. Satanás ele não quer mostrar. Você está vendo aquele irmão cheio do Espírito? Ele não vai dizer isso. Você está vendo aquela pessoa como é abençoada por Deus? Não. Ele vai dizer, está vendo aquele irmão que é problemático? Você está vendo aquele irmão que não faz parte do teu ciclo, porque você já estabeleceu um ciclo de pessoas que são compatíveis com você? Isto é de um coração, irmãos, que permeia a carne. Nós somos um corpo, uma família, e até os nossos irmãos mais fracos e mais falhos são também nossos irmãos. Vocês creem nisso? Ou será que Cristo morreu só por um grupo de privilegiados? Se ele chega a dizer que ele usa
aqueles que são pequenos, que são, né, que não têm merecimento nenhum, que não têm cultura nenhuma, para confundir os demais. Isso mostra como o Senhor vê a família, né? A igreja muitas das vezes é interpretada como uma instituição agora falando de instituição perfeita. E isto, irmãos, é um engano. Nós somos pessoas imperfeitas, nos aperfeiçoamos, mas somos uma família de Deus, amém? Você tem uma família. Eu vou falar do meu caso. Quando eu era menino, aquele menino brigão, eu era muito brigão quando era menino, quando era adolescente, né? Brigava mesmo facinho, né? Depois que me converti a Cristo, passei a brigar contra Satanás, né? Para brigar mesmo forte aí com ele. Então temos nessa guerra aí, estamos firmados também. Aprendi isso também através do esporte, através do meu estilo de vida, que me foi impresso na minha família, ser determinado, legado da minha mãezinha, que está lá na glória. Me ensinou muito a ser um guerreiro, determinado, ter objetivo na vida, me adestrou, me discipulou, mesmo em coisas mínimas da vida cristã, ela me deixou as suas marcas, né? E principalmente esse berço espiritual que ela me deixou, esse legado. Então, quando a gente tinha um conflito em casa, a gente brigava um irmão com o outro, né? Tinha aqueles conflitos lá dentro da família, e aí zangado com aquele irmão, meio bicudo aqui, meio atravessado. Quando chegava lá na rua, alguém falava mal, aquele que eu estava bicudo, meu irmão, aí dava, a gente chamava de porrada, na mesma hora. Que rapaz, tu está falando, meu irmão? Mas na mesma hora. Porque na família a gente tem isto, mas quando vai lá fora, a gente não admite. Porque na família tem os seus problemas, mas eles se amam com os seus problemas. A igreja é assim. Somos uma família com problemas, mas temos o cabeça Jesus Cristo, que nos acolheu a todos que nele crê, não é? Ele acolheu a todos, irmãos, aquele que veio da marginalidade, aquele que veio da prostituição, aquele que veio do mundo da criminalidade, aquele que veio lá do seu costume moral avançado, aquele que veio rico, aquele que veio pobre, aquele que veio de todas as formas, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, ele recebeu, ele derramou seu sangue. Eu não posso fazer seleção, porque eu estou rejeitando a soberania do sacrifício de Cristo. Quando eu coloco uma percepção direcionada só em alguns, eu digo que eu estou acima de Deus. É por isso que a igreja tem que entender que nós somos uma família e temos que nos acolher, nos amar e nos proteger. Mesmo com as falhas, exortamos, repreendemos, porque o Senhor manda o cabeça, mas nós também amamos aquele que é também faltoso, porque ele faz parte. Só tem uma forma que nesta família o Senhor manda expulsar, não é perdoar, é expulsar, é quando há mau caráter, quando aquela pessoa, dizendo-se irmão, finge ser um irmão e pratica coisas de mau caráter, que um homem ímpio lá fora pratica. Isso não pode. É diferente de um irmão fraco. A Bíblia mostra 4 categorias de ovelha: a ovelha fraca, a ovelha magra, a ovelha com carrapicho, né? A ovelha que ela está com algum tipo de situação. 4 tipos de ovelha. Mas todas elas têm uma ação pastoral. Mas quando a ovelha, dita ovelha, tem um problema de mau caráter, ela não é ovelha, ela é um bode, e o bode vai ficar do lado esquerdo do Senhor. O bode vai ser julgado e vai ser repreendido pelo Senhor. O bode é aquele que dá a patada, rejeita. O bode é aquele representado no mau caráter. Ele pode estar infiltrado na igreja, ser até o joio. Pode até parecer um cristão, mas o Senhor sabe. Esse o Senhor diz: expulse do vosso meio esse que tem o mau caráter dentro da igreja. Então não tem aquela coisa da gente tolerar tudo, não. É as fraquezas condiventes ao estilo natural do desenvolvimento. Tem pessoas que estão no começo da caminhada, tem pessoas que têm limitações, tem pessoas que não tiveram a mesma experiência com o Senhor ainda, mas elas amam o Senhor, elas têm integridade na vida cristã, elas buscam o Senhor, elas estão com um propósito digno no reino de Deus. Então é nossa família, é nosso irmão em Cristo. Nós precisamos interceder e orar por ele.
Precisamos viver desta forma, porque senão vai se cumprir esse texto aqui. Vai vir a guerra, vai vir a discriminação, vai vir a peleja, vai vir a contenda, vai vir a acusação, vai vir a rejeição, né? O julgamento e o aprisionamento da própria pessoa. Isto é satânico, irmãos. Paulo, aqui o apóstolo Tiago está dizendo que dentro da igreja, a pessoa poderia inclusive amar o próprio mundo mais do que a Deus. Mais do que a Deus. Mas aí você se espanta e diz assim, mas pastor, para aí. Isso aqui na igreja. Na igreja. Nós vamos agora para um ponto, agora, uma história de um homem de Deus, um homem que fez uma grande obra, deixou uma marca grandiosa na história do povo de Deus, citado aqui nos Heróis da Fé de Hebreus 11, que aqui tem uma lista ali, poderosa, viu? Você quer ver nome de pessoas ali importantes? Vai para Hebreus 11, você vai ver uma lista dos homens que marcaram, resumida, né? Dos homens que marcaram a história do povo de Deus. Os homens que diz o resultado do capítulo, dizendo assim, homens que o mundo não era digno de tê-los. Imagine isso. Olha a marca de qualidade, irmãos. Homens que o mundo não merecia, mas cumpriram uma missão, um propósito ideal, com uma dignidade, com uma nobreza tão grande. Homens ali que você vai ver, que cometeram erros mais do que você, mas que tiveram posturas de grande nobreza, que aí está a diferença. Então, dentro desses conflitos que nós vivemos, algumas coisas que aí nós temos ainda em nosso coração e que não trabalhamos isso adequadamente. Então o Senhor vai nos mostrar agora, dentro de uma pessoa, quero trazer aqui para a história de Gideão, no capítulo 6. Gideão, capítulo 6 não tem, tá, irmãos? Perdão aí, tá? Desculpa aí, onde é que está esse livro? Heresias do pastor Jadiel, peraí, pastor inventando um livro da Bíblia. É o livro de Juízes, a história que é de Gideão. Mas acho que todo mundo compreendeu que seria Juízes 6, né, irmãos? Perdão aí pelo furo escandaloso. Tem livro de Macabeus, mas isso aí é apócrifo. Né? Mas Gideão, essa foi inventada hoje. Juízes 6. Uma história conhecida. Quero dizer aos irmãos que nós não vamos entrar no contexto da grande batalha que houve. Nós vamos falar de um conflito interior deste homem de Deus que ele viveu e como isso foi tratado na vida dele, que é o que importa para nós hoje, no começo, nessa primeira parte da pregação de hoje, é saber como os grandes homens de Deus como se tornaram grandes homens de Deus. Isso é profético para você, que pode ter muitos conflitos aqui hoje, pode se tornar um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, amém? Versículo 12 em diante, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, aqui é Gideão, tá, irmãos? O Senhor é contigo, homem valente. Diga para o seu irmão do lado, homem valente. Respondeu-lhe Gideão. Olha a resposta. Vamos ver agora os conflitos internos, tá, irmãos? Respondeu Gideão o quê? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olhe a partícula condicional. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Lembra que o Tiago respondeu já? Por que vem tantas guerras, pelejas? Por que veio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que é Deus que está entregando a pessoa para uma sorte ruim, de ficar sofrendo, de ficar passando por uma série de conflitos aí também materiais na sua vida, de estar vivendo de um problema atrás do outro? Será que é o Senhor que abandonou? Gideão aqui, na percepção, tudo estava culpando Deus. Ai, Senhor, se Deus é conosco, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que está vindo a pandemia?
Por que eu vivo desempregado? Por que eu peguei uma doença? Por que eu peguei isso? Por que aconteceu? Por que fulano me humilhou? Por que eu fui dispensado do meu trabalho? Por que eu nasci com a doença tal? Ai, Senhor, se tu é Deus mesmo, por que nos veio tudo isso? Aquele Deus que fez lá do Egito aquelas maravilhas todas, e agora nos entregou a tudo isso. Ele está falando isso, fazendo aqui uma pequena uma introdução. Às vezes eu esqueço que tem pessoas que estão bem no começo e não entendem bem da história, né? Tem uns que são mais entendidos, mas explicando para aquele que não entende, aqui era uma situação em que o exército dos midianitas, que na época era... Então eles estavam roubando todos os alimentos de Israel, quase todos os dias praticamente. Estava havendo um tempo de muita miséria, e Gideão estava escondido, inclusive a gente pegou um texto assim adiantado, que é só um ponto que a gente vai ministrar, e então ele estava até lavrando, malhando trigo em um lagar, escondido, e todos os judeus, israelitas, estavam também escondendo os alimentos, porque eles vinham, levavam tudo, irmãos, como devoradores mesmo. Era um exército muito grande, e a gente vai entender a causa disso também. Mas quando ele está nessa situação ali, trabalhando, o cara era trabalhador, malhando, estratégico, mudou o local, em vez de malhar lá naquela seara, ele foi para o lagar, onde é lugar de uva, foi fazer um despiste aí do adversário. Então ele já tinha uma percepção boa, não era preguiçoso, estava trabalhando, né? Então isso já mostra algumas características boas que atraem o anjo de Deus para chegar perto da pessoa, né, irmão? Porque aqui era uma situação muito delicada. Então o anjo chega, fala com ele, não é? Então falou e falou o anjo do Senhor ali quando ele estava debaixo daquela árvore, e o Senhor é contigo, homem valente. Primeira coisa, então diz: o Senhor é contigo. Diga: o Senhor é comigo. Ele não aceitou essa palavra do anjo. Sabe, irmão, muitas das vezes lá fora estão dizendo coisas contrárias, e a pessoa está aceitando o que é contrário. Deus está dizendo o que você é, o que Ele quer com você, e o diabo lá fora está dizendo diferente, pois a pessoa às vezes acredita na mensagem do inimigo. Aqui ele estava fazendo isso, o Gideão. Olha a fraqueza de coração. Não, que é isso? O Senhor nos abandonou, as pessoas nos abandonaram, Deus não quer mais saber nada da gente. Gente, isso aqui é uma fraqueza tão grande, porque o profeta tinha acabado de falar, ele tinha acabado de ouvir um profeta que chegou a dizer por que tudo acontecia. O profeta falou aqui, eu não vou ler tudo, porque senão é muito texto, e acaba que a gente não consegue no tempo aqui passar aqui o que precisa ser passado. Mas o profeta falou e disse: o último texto é assim, diz assim, e disse, o profeta está ministrando aqui o povo, Gideão está no meio, e disse: eu sou o Senhor, no versículo 10 aqui eu estou lendo, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então o profeta começa a falar bem antes e termina dizendo isso. Eles estavam levantando altares a Baal, por medo das situações, levantaram altares a Baal, se esqueceram de Deus, viveram nesta vida, o foco agora somente pela sobrevivência material, e então Deus, ao ser desamparado, a maldição entrou, e aí vem todas as consequências quando a pessoa não busca Deus. Então ali estava o profeta falando a causa, né? Mas aqui o momento é encontrar o estado de conflito em que Gideão se encontra, um conflito enorme. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a história do povo de Deus, ele tinha toda essa experiência, mas ele vivia este conflito, irmão. Sabe aquele conflito quando você passa, que dá vontade assim de você: eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu não quero mais função na igreja, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Sabe, você está dizendo: eu quero mesmo ficar no mundo, eu quero ficar mesmo com a minha vida ali fazendo o que me dá vontade, só o que me dá vontade no coração, ficar só desse jeito, porque eu não quero mais saber dessas coisas não, das coisas espirituais.
Satanás conseguiu um acesso. Satanás conseguiu fazer você concordar com ele, que é tudo o que ele quer. Você olhar as coisas de Deus diferente. Você olhar a tua célula, a tua igreja, sabe, irmãos, o perfil da obra do Senhor, os propósitos de Deus, tudo diferente. É isso que Satanás quer. Entendeu? Não é que você é uma pessoa. E uma pessoa que fala isso, que expressa isso, não é porque ela seja má, é porque ela foi surtada, ela foi setada, ela foi oprimida, ela foi até mesmo amarrada por Satanás. E ela não sabe disso. Gideão vai descobrir que ele estava assim, oprimido e amarrado. Aí ele vai ser liberto. Então ele começa a fazer essas expressões, né? O Deus que fez maravilhas e tudo, né? Não fez o Senhor subir do Egito. Aí começa a dizer, porém ele nos entregou agora nas mãos do medianita. Olha, mas dizer assim, Deus me entregou nas mãos de Satanás. Já pensou que como é que a pessoa está numa situação de conflito tão grande? Começou a ver assim as coisas espirituais num nível tão terrível, que jogou para Deus a responsabilidade de colocar nas mãos do próprio Satanás. Mas como Deus é tão misericordioso, Ele compreende esses momentos de burrice que nós temos, né? De ignorância, essas posturas equivocadas. Aí o anjo do Senhor responde de novo para ele. Então se virou o Senhor para ele e disse, como é que ele disse agora? Eu estou no 14 agora. Vai. Não, mas vamos falar com fraqueza, não dá certo, porque aqui o texto está falando de força. Você fala com essa fraqueza assim, não dá, nem anima mais a gente. Vamos lá. Vai. Agora o Senhor desafia e reverte. É muito bom quando você vê o problema. Bom entre aspas, que não é bom não, irmãos. A pessoa muitas das vezes está acostumada a ver esse mal, aquilo lá, fulano e não sei o que, Deus está causando isso, a igreja é ruim e tal. E o anjo diz, você agora se levante e vá vencer os midianitas. Agora ele colocou numa responsabilidade, pare de falar, pare de ver errado, te levanta e vai guerrear, meu irmão. Irmão, está cheio de gente procurando coisa para falar, para achar o defeito, para mostrar o errado, para mostrar que aquilo não é bom. E quando quer contar com ele, não se pode contar. Ele falou tudo que queria da parte de Deus, ali o anjo ouviu. Irmão, o anjo tem ciúme de Deus, viu, irmãos? Por isso que pastor também tem muito ciúme das coisas de Deus, porque o pastor é chamado na Bíblia de o anjo da igreja. Então é por isso que quando você faz uma coisa contra a igreja, contra Deus, o pastor vem de uma forma assim, forte. Por quê? Porque ele tem ciúme das coisas de Deus. Esse ciúme é do Espírito Santo em nós. Então aqui o anjo chegou e disse, tudo bem, você está aqui nesse seu conflito, invertendo tudo, agora eu vou te dar aqui uma palavra. Vai na tua força e livre Israel das mãos do midianita. Porventura, não te enviei eu. Então o que acontece nesse momento? Ele pega uma pancada, uma bordoada. Mas se eu estou reclamando de Deus, da obra, de tudo mais, estou me achando vítima, estou numa condição de vítima de tudo. Tudo aqui foi Deus, eu estou nessa situação por causa de Deus, eu sofro por causa de Deus, eu sofro porque tudo isso é culpa de Deus. Agora, eu não vou trabalhar para Deus. Aí ele começou, o Senhor está me enviando, porque essa é a postura de Deus, irmãos. Tem um ditado lá fora que diz que mente desocupada, oficina de Satanás. É verdade. Quanto mais desocupada uma pessoa for na obra de Deus, mais ela vai refletir as obras do mal dentro da própria igreja. Então ela precisa se ocupar, que o Senhor não chama pessoas para ficarem simplesmente desocupados dentro da igreja, Ele chama as pessoas para trabalharem. Quando nós ganhamos a salvação, Ele já manda logo, ide, pregai o evangelho, dê testemunho, fale da sua salvação. Nós já temos que começar a trabalhar desde o início da nossa conversão, amém, irmãos?
Então o Senhor não quer desocupado na sua igreja, não tem espaço para desocupado. E o desocupado, ele é um instrumento de Satanás. Ou ele critica o louvor, ele critica a Thaís, a Flaviane, o Wagner Pedrosa, o bichinho, o Leandro, o Alisson. Ele critica a pregação, o pregador estava frio. E ele critica, irmão, tudo, o testemunho. Meu Deus, porque é um desocupado. Ele não tem uma percepção correta do reino de Deus ainda. Como você não está sendo condenado, você está sendo confrontado. Condenado, graças a Deus, nós não estamos sendo, mas estamos sendo confrontados, porque aqui Gideão precisava desse confronto para se tornar um grande homem de Deus, senão ele ia para o inferno, irmãos. Nesse estado que ele está aqui, ele ia para o inferno, porque ele só estava concordando com Satanás. Mas ele vai sair de um momento onde ele deixa de concordar com Satanás e toda a influência e toda a estrutura que Satanás cria ao nosso redor para concordar com Deus. Esta é o nosso grande desafio, sair de um lado destrutivo, maligno, para o lado que Deus nos quer e nos chamou para estar. Então aqui começa o desafio. Você começou este ano com uma semana profética. Você começou este ano entendendo que o 2021 ficou para trás com seus erros, com tudo que aconteceu. Então nós estamos agora diante de um desafio de ano para poder, irmãos, trabalhar num desafio aí de fazer muita coisa. O tempo está ficando pior cada dia mais, os selos estão abertos, nós temos falado isso aqui repetidamente, estamos vivendo um tempo escatológico, o tempo do juízo de Deus, pessoas estão indo para o inferno todos os dias, pessoas estão vivendo cada vez mais aí um conflito espiritual, pessoas dentro da igreja, que era para estar mais fervorosos, estão se esfriando, vem na força, querem ficar fazendo uma live e bota a sua live ligada, às vezes nem assiste sequer, nem participa. Por quê? Porque o tempo está difícil e eles estão se entregando. Quando nesta hora é para receber esta palavra, a guerra está feia, a guerra é grande, o inimigo está cruel, o inimigo está com um número muito grande, é incontável o número de soldados, mas vai na tua força, homem valente, eu te enviei. Eu te enviei. Diga para o seu irmão do lado, você é enviado do Senhor. Não tem tempo não para você ficar olhando para o tipo de guerra, para o tamanho de guerra, para esses números que a Rede Globo mostra, a quantidade de mortos, direto é morto. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, será que eu sou o próximo? Ai meu Deus, e meu vizinho morreu, ixi, tiro foi ali, e não sei o que, e ladrão entra, e tudo que não presta fica na cabeça desta pessoa. Ela entra numa crise, porque ela não está olhando da forma como Deus quer que ela olhe. Está olhando só o tamanho do inimigo, está olhando só o tamanho do problema, mas não está conseguindo olhar o tamanho do grande Deus que nós temos. A grandeza de Deus é maior, irmão, do que qualquer problema. Aqui então, Gideão está meio tonto agora. Gideão está assim, bordoado, ó. Eu reclamando aqui de tudo e o Senhor me desafia agora, eu é que tenho que vencer a guerra. Se eu estava fazendo aqui despiste para poder me livrar, agora eu tenho que ir para essa guerra. Não te enviei eu. Deus chama improváveis para fazer a obra dele. Não duvide de Deus escolher uma pessoa que você menos espera para ser um instrumento de Deus neste ano de 2022. Receba pela fé a palavra profética do Senhor. Deus não chama os que se autoconcebem. Deus chama os improváveis para fazer aquilo que só Deus pode fazer através dele. Então, aqui está Gideão nessa crise, nesse conflito. 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa do meu pai. Uma tribo sem muita importância, muito pequena, e também ele era de uma família pobre. Aqui você veja a mente de Deus. Por isso que agora falamos que Deus chama improváveis.
Eu gosto de dizer que esta igreja, ela tem um carinho de Deus, porque esta igreja é mais ou menos com isso aqui que Gideão está dizendo. A minha tribo é menor, a minha família é menor, mas Deus tem um chamado especial para esta igreja. Eu não me importo, irmãos, com as tribos maiores, porque nós temos uma missão como tribo menor. E uma missão que pode ser muito, mas muito poderosa nas mãos de Deus. Se você receber o desafio de ser enviado por Deus, Ele não quer saber se você ganha somente um salário mínimo, se você tem dificuldade para ganhar o seu dinheiro. Ele não quer saber se essa igreja não tem piso ainda de porcelanato. Ele não quer saber nada disso, irmãos. Ele quer saber como o teu coração está agora com Ele. Ele quer saber o que é que você coloca, porque tudo vai precisar é dele. Não, eu tenho que estar na igreja, mas para ficar bem na igreja eu tenho que ver, colocar o piso. Para aí, meu irmão, não é assim não. Igreja não é o piso, embora que eu não sou contra. Um dia nós teremos, nós não tínhamos esse aqui, já temos. Pelo menos já é profético, né? Para os demais, né? Um dia essa parede vai ter reboco. Mas isso não é meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é que cada um esteja rebocado. Aí sim, bem adornado. Porque casa de Deus somos nós, irmãos. Isso aqui vai ficar, não vai. É um conforto a mais, mas é no culto, momento do culto. E a igreja original de Cristo nem é templo. A igreja original de Cristo era as casas. Vocês pensam que as casas eram chiques? Era piso batido, menino, barro batido. Os irmãos ali eram cheios do Espírito Santo, ganhavam vidas, trabalhavam todo dia, o poder de Deus aconteceu. E não, repito, somos contra as igrejas que têm melhores condições, não somos. Isso aí é uma unção que cada igreja recebe, cada uma tem um tempo. Muitas delas, inclusive, foram também pequenas e passaram muitas circunstâncias. Mas o que eu estou falando é que você não mude o foco da sua vida espiritual por conta de contextos assim. É o que Gideão queria justificar para Deus. Eu sou pobre na minha família é pobre, inexpressiva. A minha tribo, olha, a minha tribo nas reuniões, ninguém nem chama pelo nome. É só Levi, é Judá. Entendeu, irmãos? Então ele era de uma tribo, sabe, IBPC. A família pequena, pobre, malhando trigo. Tem uns irmãos aqui que têm uma condição de emprego boa, mas não é a maioria. Mas o Senhor tem um grande propósito com você, meu irmão. Você que está empregado, você que está desempregado, quero dizer para você, não sofra conflito que Deus não te deu, porque isso não é motivo para você dizer: Senhor, eu não vou fazer esta obra, porque eu só vivo passando necessidade. Onde é que está tendo essa oração de vitória? Onde é? Eu quero oração de vitória, só oração de vitória, só de vitória. Que vitória? Que vitória que você quer? Tem até uma irmã Vitória aqui na igreja, né? Meus queridos, a visão de um nobre transcende, está lá no alto, amém? Eu profetizo que você vai ter grandes conquistas materiais. Eu profetizo na tua vida que você vai ter toda sorte de bênçãos. Eu profetizo que o Senhor vai largar, sim, a tua semeadura. Ele vai fazer com que você possa ter exatamente o efeito da tua semeadura. Assim, tudo isso é profético, mas isso não é nossa prioridade. Você não pode amar a Deus por aquilo que Ele te dá em nível material. Você tem que amar a Deus porque Ele te deu Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Você tem que amar a Deus por aquilo que Ele te garante no futuro. Você tem que amar a Deus pela presença dEle na tua vida. Você tem que amar a Deus por aquilo que Ele faz com o seu Espírito Santo em nós. Tem que amar a Deus pelo cuidado e proteção que Ele te dá pelo sangue de Jesus. Você tem que amar a Deus porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que é um tesouro, irmãos. Esse tesouro não é comprado com dinheiro, nem prata e nem ouro. E quem se investe muito na prata e no ouro se corrompe e vai ter que andar numa regra, que é uma regra perigosa.
Então, por isso que ele estava nesse conflito, achando que o padrão lá, já daquela sociedade, era de quem pesava mais. Sabe, você talvez já sofreu esse conflito. Alguém lá no seu trabalho, ou teve mais privilégio, porque, sabe, tinha uma postura em alguma coisa melhor. Não te preocupa com isso, não sofra desse conflito. Seja sarado nisto, porque Deus é que te vê e que te valoriza. Se você não entender que o Deus Criador dos céus e da terra, que te fez a sua imagem e semelhança, te dá valor, meu irmão, aí o diabo se aproveita. Porque você vai ficar um Gideão na fase carnal ainda, na fase do conflito destrutivo, de dizer, não, eu sou um miserável, eu sou um Zé Ninguém. Ele se auto-amaldiçoava, irmãos. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que isso parece uma frase de efeito, um clichê na sua vida, mas é uma realidade. O que o anjo está dizendo aqui parece clichê, frase de efeito também. Vai nessa força, homem valente. Mas só que aqui não é frase de efeito. Ele estava mostrando um contexto. Eu vou te usar, eu vou te dar a capacidade. No versículo 16, tornou o Senhor, já que eu estou contigo, que essa é a grande importância, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha aí, irmãos. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. A gente vai parar nesse versículo aqui, a história é grande, mas aqui eu tenho todos os pontos para a gente contextualizar para o que a gente está tratando nesse tema hoje. Irmãos, aqui ele deu uma melhorada na percepção. Aqui podemos dizer que ele deu início, deu um vislumbre de que agora ele estava começando a perceber que de fato tem uma nova visão pairando, chegando até ele agora. Ele teve a oportunidade de receber uma direção, uma iluminação e uma revelação, porque, irmãos, ele estava na presença de Deus. Esse é o grande privilégio. E é por isso que nós temos que evangelizar sempre, nós temos que buscar vidas, porque o perigo de uma pessoa fora da casa de Deus é que ela não tem essa oportunidade, ela está ouvindo somente o que o mundo prega, as filosofias lá fora, o que Satanás faz, a revolta das pessoas, as pessoas dominadas e assim vai. Mas aquele mesmo fraco que está saindo da sua casa, vem ouvir uma palavra, que está vindo edificar o seu espírito, vem, Senhor, fala comigo, eu quero descobrir esses meus conflitos, eu quero, Senhor, vencer e superar, eu quero receber a iluminação, eu quero receber o rema. Sabe, irmãos, a pessoa que se expõe a Deus, Deus vai operar na vida dela. Aqueles que se omitem de Deus também vão sofrer as consequências da sua omissão. Mas aqui Gideão recebeu essa palavra, eu estou contigo, né? Eu estou contigo. Então, a barriguinha parece estar crescendo, eu acho que as férias aumentou assim uns 2 quilos, sabe, mano, gente? O botãozinho aqui estoporou, tá, gente? Mas é assim mesmo. As pizzas, como diz meu sogro, umas pizzas. Então, meus amados, Deus sendo conosco, aqui ele está lembrando um dos nomes de Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus está contigo, amém? Pastor, eu estou num perrengue agora, Deus está contigo. Quando você estiver sofrendo um perrengue, Emanuel, Deus comigo, Deus conosco, amém? Não é uma situação difícil que significa que Deus não está contigo, Deus está contigo. Está faltando uma operação, está faltando uma ação. Deus é contigo, e aqui o Senhor está mostrando agora uma outra forma da pessoa ver a batalha que ela está enfrentando, né? Primeira coisa aqui, irmãos, antes da gente entrar nessa outra batalha, que essa outra batalha vai ficar para outro dia, que essa é a externa, a principal batalha aqui era a interna. Essa é a principal batalha que a igreja hoje, aqui Gideão está representando eu, você, a igreja, nos dias de guerra,
nos dias de conflitos, de dificuldades que vivendo. Então, o que acontece? Se Gideão não sai desse estado de percepção, né, como disse o apóstolo Tiago, se ele não faz uma autoavaliação de si mesmo, do seu coração, comparando com as sagradas escrituras, com a revelação e a voz de Deus, a pessoa fica perdida. Aí a pessoa fica completamente sem rumo, ela vai ficar em um conflito atrás do outro, como assim acontecia. Vocês vão ver que daqui, quando a gente chegar na outra parte, em outro dia, que os midianistas vão ser humilhados, porque houve uma mudança de percepção, houve agora uma cura interior na vida de Gideão e dos seus discípulos, que vão ser revelados. Aqui nós tínhamos somente midianitas, um cálculo, né, que fazem, que era 135 mil soldados midianitas, para 32 mil soldados de Israel. Bom, ele sabia o desafio, porém os midianitas não vinham só. Entendeu o dilema? Eles faziam aquela tática antiga de exército aliado, eles se aliavam. Há quem diga que uma das vezes que eles invadiram Israel, chegou com quase 1 milhão de soldados. Isso são estudiosos que falam isso. Mas se pegar só os midianitas, 135 mil, para 32 mil, dá na média de 4 por 1. Um soldado tinha que matar 4 midianitas, e eles estavam sem bênção, sem unção. Sabe, querido, quando a pessoa vence 1 por 1, já é um perigo ele morrer. Pode ser que o outro vença, mas em 4 por 1 já estava em desvantagem. Era 135 mil para 32 mil. Quando você entra numa guerra sem condições, desarmado, só fortalece o inimigo. Então não adianta a pessoa fazer jargão espiritual. O sangue de Jesus tem poder, maior aquele que está em mim, porque na verdade ele conhece de cabeça e de história, mas ele não se deixa usar, ele não cura o coração dele. E aqui a situação dele é tamanha, irmãos, ele começa a melhorar, mas aqui ele fez, a última palavra dele que ele fez aqui, foi uma palavra que Deus aceitou, mas Deus não gosta dessa palavra. Me dá um sinal para que eu creia. Depois de o Senhor falar, tá bom, Senhor. Em vez de ele se render pela palavra, olha aquele homem lá, aquele centurião, como o Senhor elogiou, né? Vou na tua casa. Não, Senhor, manda uma palavra, porque a tua palavra basta, é suficiente para o meu servo. Deus, Ele quer que você seja tratado na sua palavra. Aqui o anjo, meu irmão, está suando forte com Gideão. Quando termina tudo, que pensa que ele vai dizer assim: bem, vou me ajoelhar agora, me recebe, quero me reconciliar com o Senhor. Ele diz: não, então faz o quê? Me dá um sinal. Ou seja, faz um milagre visível para que eu creia que és tu que fala comigo. Gente, o Senhor não gosta disso, porque não precisa. A palavra de Deus é a verdade, é a palavra soberana de Deus, amém? Se vocês lembrarem de Elias, ele viu um monte de coisa acontecendo lá, mas o que tirou Elias de uma caverna, numa situação de conflito interior, foi a palavra suave e soberana de Deus para a vida dele. Aqui ele está numa situação ainda de crise, então muita gente está preso ao ver para crer. Miriam teve que ver para crer, antes estava zombando. Tomé teve que ver para crer, Marta também tinha que ver para crer, e o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Mas ele queria ver para crer. Tem muita gente, irmãos, que quando vê algo acontecendo dentro da igreja, né, se for negativo, já diz que aquilo é de Satanás. Se for positivo, isso na avaliação dela, aí aquilo é de Deus, ela melhora. Gente, como é que uma pessoa assim pode se encontrar com o Senhor, se ela não tem uma percepção dentro daquilo que o Espírito Santo ilumina e revela? Sinais visíveis não norteiam a nossa vida. Nem Jesus conseguiu fazer isso com seus discípulos. Ele viu uma multidão de gente que recebia milagres, o rejeitando, deixando. Ficou um punhado de discípulos, tão pouquinho depois de até ressurreição que ele fez. Isso se espalhava. Mas os sinais
não é aquilo que o Senhor tem em prioridade para nós, é apenas um efeito da nossa vida com Deus. Gideão já colocou como condicional. Uma das coisas que essas pessoas incrédulas fazem é isto: elas têm que ver para crer. Nós temos que nos sustentar na palavra de Deus, amém, irmãos? Na palavra de Deus. Então aqui nós temos todos esses episódios que aconteceram para esta batalha exterior ser vencida, e aconteceu. Mas aqui, depois desses sinais, claro que o Senhor precisava ministrar e curar aquele homem, então ele vai atender e liberar alguns sinais, e aí ele consegue, vamos dizer, até se converter. Mas aconteceu uma coisa muito importante, que eu quero concluir essa parte de hoje. Aconteceu uma coisa muito importante, depois que ele fez as exigências, dentro ainda do conflito dele interior, de dúvida, de incredulidade, de conhecer história, e de não entender que Deus estava querendo usar e fazer a obra. Deus disse que ele ia usar, que aquele exército numeroso, que ele ia fazer daquele exército como se fosse apenas um homem só. Então, irmãos, o Senhor está falando aqui para nós que a nossa guerra pode parecer muito grande, mas Deus a trata como apenas um soldado contra nós. E ali Deus está dizendo também que aquele exército não significa nada diante da bênção dele sobre nós. Você está entendendo isso? Você está conseguindo compreender isso? Às vezes você não consegue perceber que a vitória do Senhor já está sobre a tua vida. Às vezes não consegue perceber, porque esse conflito interno está bloqueando. E é isso que você tem que sarar os teus olhos, sarar esta percepção que você tem das coisas de Deus, descobrir aquilo que Tiago falou, o apóstolo. Por que eu estou me afastando tanto? Por que eu estou aqui nessa crise, nessa síndrome de Gideão? Por que eu estou agora, estou aqui afinando a palavra de Tiago com a postura de Gideão? Coração, irmãos, desejos do coração. Hoje uma coisa que a igreja está sofrendo muito é uma vida de desejos. O cristão está cheio de desejos. Se esse desejo não for parar na cruz, meu irmão, você não vai conseguir ver a vitória que Deus tem para a sua vida. Você tem que tirar esses desejos que estão atrapalhando a sua percepção, como Gideão estava naquele jeito. Ele estava frustrado. Chegou ao ponto de culpar Deus. Quem sabe você está com expectativas frustradas também. A culpa tem que ir para alguém, porque a pessoa que está em conflito, ela se tira do problema, porque ela é a vítima. Eu sou o menor, isso tudo fez, nos desampararam, nós somos o rejeitado, Deus nos abandonou, Deus nos entregou para Satanás. Não olham para nós. A palavra profética tinha falado, mas ele não deu ouvido à palavra profética. Tudo isso vai à postura de coração que está voltada a desejos. Eu desejo, eu tenho cobiça no meu coração. O apóstolo falou bem claro isso. Isso me leva até mesmo a guerrear. Gideão estava fazendo uma guerra aqui com o anjo do Senhor, irmãos. Aqui de uma forma, guerra fria. Mas ele estava guerreando. O anjo dizia uma coisa e ele falava outra. Chegou o ponto que o anjo não cedeu, permaneceu. Aí ele... Então me dá um sinal. Cheio de exigência para com Deus. Deus deu o sinal. Aconteceu tudo isso, mas agora Deus coloca ele num desafio também. Então agora vai e você chama o exército. E ele comenta então, mas senhor, 32 mil, como vai ser para esse monte de soldados? Não, é gente demais. 32 mil é gente demais. Então você vai dizer para aquelas pessoas
Depois que ele passa a ver os sinais, só para emendar com essa parte que eu estou falando, para você lembrar que uma coisa importante, que eu marquei aqui o versículo na Bíblia, depois que ele recebe o sinal, que ele se converte, aí agora o Senhor manda ele levantar o altar, viu, irmãos? Uma prova que ele estava desviado mesmo. Agora reconstrói o altar do Senhor. Aí ele vai reconstruir o altar na casa dele. Então, a pessoa, quando ela está cheia de muita conversa, cheia de muita coisa, irmão, você vai olhar, é coração afastado de Deus. Não quer dizer que ela não esteja fora da igreja, mas ela está afastada de Deus. É muita reclamação, é muita murmuração, é muita conjectura, é muito questionamento que vem. Isso tudo é conflito, sabe? Não tem uma visão mais simples, mais temente, mais sobrenatural das coisas de Deus. É tudo muito medido humanamente, tudo é nas medidas humanas. E aí de onde vem tudo isso? De um coração baseado em desejo e cobiça, diz aqui o apóstolo. Aí vai esse conflito todo. Quando ele passou toda aquela experiência, esse procedimento que aquele anjo do Senhor ministrou com ele realmente então entendeu muita luta, com muito suor, meu Deus, que era o Senhor falando com ele. Deu trabalho, viu? Ele deu mais trabalho que você no seu encontro. Deu muito mais trabalho, porque tem gente que chegou lá no encontro já bem, mas quando saiu ali naquele terceiro dia foi, chega a peninha aqui pulando mesmo, por causa da experiência de 3 dias ali, maravilhosa, e já tinha passado por um processo. Porém, Gideão aqui foi trabalhoso o lado dele. Mas aí o anjo mandou ele reconstruir o altar, ele foi reconstruir o altar, deu problema. Eu estou lhe falando aqui porque o tema aqui é conflito, irmão, é conflito. Nós não podemos aqui achar dizendo que está tudo bonzinho, a frase de efeito, está tudo maravilhoso. Não, você tem que entender esse nível de conflito. Até quando tu te ajusta com Deus, tu vai enfrentar conflito. Aí o que aconteceu quando ele ajustou o altar? Aí brigaram. Mas brigaram, quem que brigou? Os israelitas. Ameaçaram matar Gideão porque reconstruiu o altar. Se tu quer ser mais santo, vai ter gente te atirando pedra do mesmo jeito. Não tem jeito para o conflito aqui de se livrar não, só na glória, irmãos. Porque você resolve por dentro, mas vem também pelo lado de fora. Aí brigaram, aí por isso deram um nome, apelidaram ele, olha o nome que deram para ele. Está no versículo 32, só para dar o nome mesmo, Jerubaal. Aqui, então o pai interviu, protegeu o filho, e aí então ele agora vai ser Jerubaal, que Baal contenda com ele. Eles ficaram tudo com medo de Baal, vinham as consequências. Mas tem gente que tem medo do diabo, tem gente que tem medo de passar numa calçada onde jogaram uma galinha preta ou tem uma garrafa de cachaça ali de invocação. Tem gente que Deus não livre, eu que posso. Sai logo todo. Deixou o nome, ficou apelidado de Jerubaal, que Baal contenda, os medrosos. Aí por isso Deus disse assim: agora você está tratado, bonitinho, Agora vamos para a guerra. Chama o pessoal, é muita gente, 32 mil. Aí o Senhor deu aqui o recado, dizendo assim, capítulo 7, versículo 2. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, versículo 3, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Gente, nessa primeira fala, ele passou pela experiência de, gente, agora é uma guerra, só que não dá para ir todo mundo. Muitos aqui de vocês são tímidos e são pessoas que não têm coragem desta guerra, que aqui chama mesmo de covarde. Covarde é aquele que não aceita o desafio de fazer a obra de Deus. Ele está no meio, se envolve, mas não tem um coração pronto, disposto, sabe? Aquela pessoa que está... Então, ele disse, aos tímidos e aos covardes, manda voltar. 2/3 saíram, ficou 1/3. 22 mil saíram, irmão, ficou 10 mil. 1/3, o dobro saiu, gente. Meu Deus do céu! Ainda tem gente que não acredita que da igreja uma grande parte não vai subir.
Muita gente não está se acovardando, irmão, de fazer a obra de Deus, não está? Muita gente você convida para fazer a obra, não quer fazer. Muita gente, isso não dá para mim, eu tenho vergonha. Muita gente vê uma coisa feia acontecendo que prejudica a obra, mas não diz nada. Não tem como chegar lá e dizer, ei, meu irmão, isso não é correto. Só fica depois criticando, não sabe dar nova, irmão, eu vi irmão fazendo isso aqui. A murmuração entra, a fofoca, a maledicência, mas ele não teve coragem. Já teve várias vezes, irmão, de chegar coisa ao meu conhecimento, e eu perguntei, você falou com uma pessoa sobre isso? Não tive coragem. É fácil comentar com um colega, com uma pessoa próxima, com aquele da intimidade, com aquele até que gosta da mesma conversa. Agora, o desafio que o Senhor manda é, vá lá e corrija seu irmão, leve a palavra para ele, tente restaurá-lo, porque ele é um soldado do exército, um soldado que está, irmãos, vulnerável para Satanás, é um problema para o exército de Deus. E o nosso papel é exatamente pegar o irmão e trazer de volta, foi isso que Cristo nos ensinou. Não é atirar pedra nele, não é fazer com que ele fique completamente pior, mas é colocar nele o prumo que ele tem que andar. Então, o Senhor mostrou logo, essa turma aí, dá essa palavra aí, quem se converter na hora vem. Eu creio que não tinha 10 mil não, hein? 10 mil com a palavra, com o que viram com Gideão, o testemunho dele, 10 mil veio à frente nesse apelo. 10 mil veio à frente, mas irmão, via todo mundo embora. 10 mil, ok, mas o Senhor que sonda os corações sabia que para esse nível de batalha, para Deus usar, não dava. Aí ele deu outra palavra, que o Gideão colocou muita exigência, mas Deus tem as exigências dele também para nós, viu, irmãos? Não pense que é só a gente que fica exigindo, Deus tem a exigência dele para nós também. Então disse assim, no versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-o descer as águas, e ali os provarei. Aí eu vou pular logo, para o versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, versículo 7, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Reino de Deus. Dos 10 mil agora fica 300. Sabe quanto é que ficou agora a luta? Um soldado de Israel para 400 midianitas. Imagine você guerrear com 400 demônios. Só que aqui, o propósito de Deus não era jogar força sobre nós, era o poder dele em nós para fazer esta obra. Irmãos, eu creio piamente num processo de limpeza, de purificação do Senhor no meio da guerra. Porque o Senhor, ele às vezes não consegue operar quando há pessoas que só querem atrapalhar. É aquele que começa a colocar gosto ruim no trabalho. Você está fazendo um projeto, você está fazendo aqui, você está numa visão, está num espírito, e aí de repente tem um ali que critica, o outro comenta, o outro não sei o quê. Todo o tempo é uma coisa de cabeça do coração, é uma percepção diferente, é um negócio horrível. Isso não é igreja, isso é bagunça. Porque querem pegar modelos, isso e aquilo, e Deus mostrou e confrontou. Não é pela quantidade de soldados que vai se ganhar a guerra, mas é pela minha presença no meio destas pessoas. Os que se colocaram para beber água, foi numa postura como o cachorro mesmo, né? Comparando como o cão, ele disse aqui. Todo mundo é muito natural, quando chega para beber no rio, ele vai logo, se atira ali e tudo. Só que 300 que já estavam comissionados por Deus, o Senhor mandou tipo aquele pix no coração dele, né? Aquele pix espiritual. Download. Você é um guerreiro do Senhor. Não pare de vigiar nunca. Esse foi o pix. Opa, estou aqui direto, distraído. Irmãos, é na distração que Satanás pega. Aí,
Poxa, 10 mil desceram, olha. Eita, 10 mil, já era um terço, hein? Aí 10 mil desce lá para o Rio, 9.700 já tira como todo mundo igual. 300, minoria, pouquinho de gente. O soldado nem conseguia beber água direito, irmãos, porque ele já estava no nível de guerra. Tem muito crente em off, irmãos. Os outros 9.700 estavam em off. Aqueles já estavam online. Os 300 já estavam ali ligados. Banda larga total. Ligado com Deus direto, meu irmão. Não estava em off, não. Tu recebe uma boa palavra, vai fazer o que com ela depois? Vai ficar em off? Vai se jogar para distração? Vai perder tudo aquilo através de um monte de coisas que vai somente jogar desejo, cobiça e prazer no teu coração em perspectivas erradas do teu futuro? Roubar teu tempo? Roubar a tua história, roubar o teu próprio futuro. Quantas pessoas perderam um futuro porque fizeram como os 9.700? Distraídos. Eu vou me jogar. Irmão, um soldado, um guerreiro, ele se comporta diferente em tudo. Amém? Alô? Alô? Tem gente aqui? Oi? Alô? Alô? Em tudo. Obrigado, 3 amém. Se tiver 2 ou 3, em nome de Jesus, que já é, né? Uma bênção. Em tudo, irmãos. Você pensa que você vai pegar um ônibus, para quem não tem carro, né? Você está andando ali, você está concentrado com Deus. Chega uma pessoa, entra ali, faz uma coisa do seu lado, você está concentrado, você está ligado. Você tem que estar percebendo tudo, porque há um inimigo cruel ao nosso derredor, querendo tirar o propósito de Deus da minha vida, querendo tirar as minhas aspirações, e ele joga sujo. E eu preciso aproveitar quando Deus diz assim: tu não vais vencer pela tua força, é no meu poder, mas para tu receber o meu poder, tu tem que fazer a tua parte. Tem muita gente que está querendo, mas não quer fazer a parte. Não quer vigiar, não quer consagrar, não quer ler a Bíblia, não quer tirar um tempo de oração, não quer se aconselhar, não quer arrancar sujeira, entendeu, irmãos? Então, tem a pessoa que é fraca e Deus vai usar, porque Ele vai capacitar naquela hora, mas ele tem que estar ligado, ele tem que estar tem que estar completamente conectado com a vontade de Deus. Senhor, eu estou aqui com problema para fazer, mas eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor, então eu vou te dar poder para isso. Então é nesse ponto, irmãos, que aqui a gente observa que aconteceu uma coisa muito, mas muito importante, e que se repete no cenário mais na frente, na outra parte do povo que não estava no meio dos soldados. Os soldados, quando fazem isso, é uma vergonha. Imagine como é que estava o povo que não era soldado. Dá um exemplo. Se um grupo de maduros idôneos de uma igreja furar, o que isso significa para os novos convertidos? Para aqueles que estão recém-chegados na igreja. Então imagine se aqueles soldados, que de uma leva 2/3 desistiram, ficou um terço, desceu um terço depois, um número absurdo, né, irmãos? Resumindo, foi 99% foram reprovados. Ficou 1% dos soldados de Israel. Mas como estava agora o cenário? Como estava o cenário do povo em geral? Uma calamidade. Então a guerra, ela proporcionou
uma situação que só assim Deus pode operar: convicção. Deus não trabalha no meio de indecisos. Deus não trabalha no meio de pessoas que não sabem realmente o que é a obra de Deus. Uma pessoa que fica cocheando entre dois pensamentos, Deus não usa. Uma pessoa que não tem a intrepidez para assumir a verdade, Deus não usa. Uma pessoa que não consegue se posicionar na coerência da vontade soberana de Deus e da sua palavra, Deus não usa. Deus não usa indecisos. Ele chama o fraco para que se transforme em forte, porque ele diz: eu vou te dar o meu poder. Mas tem muito fraco que diz assim: Senhor, eu creio que tu pode me usar. Pois eu vou te usar, meu filho. Agora, o indeciso é um estado de conflito interior. É uma pessoa, é como a situação do morno que o Senhor repreendeu Laodiceia. É aquela água que está no fogo, mas ao mesmo tempo está pegando água fria e jogando dentro. Aquela água, um dia foi quente, mas ela morna mesmo tendo fogo, mas é água fria todo o tempo, água fria todo o tempo. E aquela água não vai ficar mais quente nunca, porque é água fria jogando mesmo ela estando no fogo. A água morna não é uma água que não tenha fogo, mas é uma água que está no fogo com água fria contínua derramando sobre ela. E é isto que o Senhor, Ele repudia. São indecisos, são mornos, são pessoas que recebem de Deus, mas recebem do mundo simultaneamente. E aí, isso o Senhor repudia, Ele não pode aceitar isso. Mas o Senhor, irmãos, Ele é muito bom da conta. Ele é muito misericordioso, Ele faz coisas assim que a gente fica: meu Deus, só tu mesmo, só tu sendo Deus, para fazer uma coisa dessa. Que Ele pega assim uma situação da gente quando está assim mesmo, sabe, fazendo besteira, pisando na bola aí, não é, Vaguinho e Roberval e os irmãos Jadinho. Então, Ele fazendo tanta coisa, mas o Senhor chega: vem cá, meu filho, tu és valente, tu és valioso, tu tens um chamado importante, eu quero te usar, não olha para isso não, agora o tempo é diferente. Irmão, dá glória a Deus, irmão, louva o Senhor, atitude de fé. E aí a pessoa começa então, sabe, ele se inspira com isso, porque ele não é um indeciso. O erro é humano, a falha é humana, mas o indeciso é diferente. É aquele que: eu não sei o que eu quero da minha vida, sabe? Não sei se eu vou para cá. Não é para cá. Uma pessoa assim é complicado demais, irmãos. Então Deus faz uma coisa importante, eu prometo aos irmãos que eu fecho por hoje, tá? Por hoje. Isso aqui vai dar umas 1000 semanas, pelo menos. 1000 acho que não dá não, porque acho que Jesus chega, né? Mas eu prometo agora que essa parte a gente fecha com um segredo importante para que a gente cure essa estrutura de coração que foi afetada e às vezes você não sabe nem avaliar correto por que você sofreu, por que tem tantos desejos que são fortes na sua vida, por que você tem tantas cobiças, por que você tem tantas aspirações, por que você frustra fácil, por que você ficou nessa síndrome de Gideão, por que tanta coisa acontece, não sabe. Então, não precisa achar a explicação, basta você entender a ministração que foi dada nisso daqui, que o Senhor Ele quer operar, e Ele tem uma forma simples e que você deve almejar essa forma, e muita gente rejeita. Voltando para Tiago, o apóstolo da doutrina, entre os apóstolos, irmãos, não foi Paulo o apóstolo mais exortador da igreja. O apóstolo mais exortador foi Tiago, que exortou o próprio Paulo, exortou Pedro. Era o apóstolo da exortação, aquele que tinha, sabe, Paulo ele foi aquele instrumento usado. Agora o apóstolo Tiago vai trazer para nós aqui no capítulo 1, versículo 12, uma senha para curar conflitos. Conflitos que vêm por desejos errados, por pensamentos errados, por perspectivas erradas, síndrome de Gideão e outros mais casos. Semana que vem nós vamos pegar um episódio de Davi, na síndrome de Davi, muito forte. Então aqui nesse versículo 2 diz assim: vamos ler todo mundo junto? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluias. Por isso que sempre nós estamos falando aqui, por que um irmão que está atrás de uma igreja de frase de efeito, muitas igrejas são abençoadas, tem igreja que é só frase de efeito, é montado em cima disso. Ele vai sofrer consequências horríveis, porque esse texto aqui não pode ser pregado lá. Esse é um dos textos que não pode ser pregado nesse estilo de igreja, porque eles não falam esta palavra. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Então ele não entende que a aprovação não é um abandono de Deus, como Gideão pensava. Gideão depois converteu. Ele entende que a perseverança e suportar situações faz parte da luta, da militância cristã. Aí vem um crente descartável. O crente descartável é aquele indeciso que em qualquer aperreio se acovarda, tira para fora, como foi o que Deus mandou fazer lá com aquele. Ora, diz logo para todo mundo procurar o seu lugar. Aí ele vai buscar o lugarzinho dele onde ele se encaixa. Mas é porque, na verdade, ele não quer suportar a provação, ele não quer passar por um processo de cura genuína. Essa provação aqui, irmãos, é o fogo purificador e refinador de Deus em nosso coração, e que é a única forma de curar e de nos libertar de viver numa amarração, de uma opressão, ou qualquer que seja aí um dilema de conflito hereditário, ou por pecados que a pessoa cometeu, pessoais, por várias formas, entendeu? Então Deus, ele coloca ele na provação, que é o princípio de se colocar os metais para serem purificados das suas impurezas. Então o servo de Deus, o soldado, quando ele olha, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por um processo que venha me tratar. Não pensa na eternidade, não pensa mais em coroa da vida, não pensa mais em salvação eterna, meu irmão. Tu está querendo frase de efeito, quero que as pessoas concordem com você. Eu não estou falando você aqui, estou falando nessa pessoa que diz. Ele quer que as pessoas concordem com ele. Ele quer que a opinião dele seja aceita. Ele quer que o coração dele seja reconhecido. Ele quer que as vontades dele prevaleçam. Ele quer que tudo seja de acordo com o seu coração. Não dá certo. Deus joga este fogo aqui para provar. E aí, se a pessoa não suporta, ele diz mais, tem que ser aprovado. Deus faz a avaliação e dá a nota. Dá a nota. Alguns vão se comportar como madeira, vai virar cinza. Pelo menos tem que ser um bronze, né, irmão? Tem que ser um bronze. Tem que ser um bronze aí para suportar bem a temperatura. Não foi isso. Se for feno, se for palha, se for madeira, vai ser consumido, não tem jeito, não vai ser aprovado. O que a igreja prega é salvação para a vida eterna. Agora, outros estão pregando uma salvação só aqui para a terra. É a salvação de uma coisa pessoal aqui, de uma outra ali, outra lá. Ele não fala na eternidade. Então a frase de efeito pega a pessoa somente porque é coisa da terra. E a pessoa então fica empolgada, mas ele está se enganando, ele está dando ouvido à voz que não é profética para a vida dela. Então você está caindo aí numa conversa de alguém que está falando a linguagem errada, a escolha é da pessoa. Mas o coração é seu, o desenvolvimento da salvação é sua, a decisão da eternidade é sua. Se você quer seguir o erro dos outros, a responsabilidade é sua, porque nós somos chamados à nossa responsabilidade individual diante de Deus. Ele nos joga na oportunidade, Ele nos chama para nos usar, nos coloca no campo para sermos príncipes do reino dEle. Ele nos dá esse privilégio, mas Ele não faz de qualquer jeito, como foi lá com Gideão. Ele nos coloca na provação. Aqueles lá, irmão, aqueles 10 mil, a primeira coisa, aqueles outros lá, 22 mil que estavam assim ruim, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é buscar o profeta, orientações, como é que a gente faz, nós estamos desse jeito, como é que a gente muda isso? Não, eles foram, cada um desistiram. Os outros 9.700 que chegaram a foi e viram que Deus só aprovou 300, era para chegar e logo e dizer, Gideão, como é que a gente faz? E não, cada um foi para o seu rumo mesmo. Tem gente que está ficando assim, irmãos, não imaginando que mais na frente a fornalha vai ficar 7 vezes acesa ou mais. Então o Senhor disse para a igreja de Filadélfia,
a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser aprovada diante de Deus, ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir para toda a terra. Isto é a igreja aprovada, amém, irmãos? Então você que suporta a provação, que busca, Senhor, me prova, me trata, me tira tudo aquilo que é incorreto da minha vida, peça em oração. Você não consegue fazer por sua conta, Deus vai usar os mecanismos dele, sobrenaturais, para lançar fogo refinador no seu coração. E deixa ele fazer como ele quiser, porque o importante é ser aprovado, irmãos. Não aprovado por homens, por conceito. O irmão saiu daqui recente, Assembleia Geral, vou explicar para vocês. Saiu daqui recente, estava num processo, a gente estava iniciando um processo disciplinar nele. Problema de caráter. Aí chega em outro lugar, é recebido com toda a honra, com toda a pompa, não se pede carta de referência. Pô, a pessoa rejeitou um procedimento, escolha dele. Agora, receber toda a pompa e porque estão concordando com o coração dele, é uma escolha que ele está fazendo para a eternidade dele. Então, eu quero dizer, isso não é uma atitude cristã. Nós não podemos e não devemos fazer isso, é risco grande que a pessoa passa. Senhor, provai-me, Senhor. Eu não quero, eu não saí do mundo, não foi para ser um religioso. Eu saí do mundo, foi para te adorar, para te servir, para entrar na tua glória. Me prepara, Senhor. Se eu não estou entendendo melhor, lança um nível de fogo, me bota na temperatura que eu preciso, contanto que eu não perca a minha salvação, que eu desenvolva a minha salvação, que eu faça a tua obra, que eu seja enviado, que eu possa ter qualidade espiritual na minha vida. Não posso ser um instrumento de qualquer jeito, desafinado, não, Senhor. E aí o Senhor: muito bem, meu filho, você me deu espaço, pois então agora eu vou operar, porque Deus respeita as nossas escolhas. Se você não chamar Deus, Ele não entra, meu irmão, mas se você chamar Deus, Deus vai fazer coisa maravilhosa. Mas tem que saber que Ele também é fogo refinador. Amém, meus queridos? Nós paramos por aqui, essa parte 1, vamos parar por aqui? Daria mais 2 horas para a gente coisar, mas vocês são todos... Topa para gente fazer logo mais 2 horas? Não, pastor, deixa de maldade. Vamos deixar para outra vez, né? Senão você não vai guardar tudo, não. Deixa essa aqui para hoje. Foi muito importante. Concluindo assim mesmo, concluindo é fechando mesmo. Nossos conflitos internos, como igreja de Cristo, né? Nós temos a grande responsabilidade de nos superarmos com a ajuda de Deus, com a graça de Deus sobre nós. Não importa a quantidade de conflitos, mas nós estamos sujeitos. Eu sei que você passou por experiências conflituosas, e aí tem várias formas de deixar o coração, não é, frustrado, distanciado, mas sempre vai ser nisso, irmãos, o egocentrismo, a busca dos seus próprios sonhos pessoais, sem saber a vontade de Deus, ou sem querer a opinião de Deus, e aí começar a entrar num caminho humano das coisas, porque fazem lá fora, e aí vai... Experiências traumáticas, pecados pessoais concebidos e não tratados. Mas você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que Tu nos batiza com Teu Espírito Santo, mas eu também preciso do batismo de fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo de fogo é o fogo que nos refina, é o fogo que nos faz ser a imagem de Deus. Tem muita gente envergonhando o nome de Deus, que não seja eu e você mais um. Tem muita gente que está simplesmente congregando por congregar, mas perdeu as convicções do que é a salvação. Hoje vive como um indeciso no meio do povo de Deus, não sabe mais se posicionar. Se tem alguém que vem como faz com Gideão lá, chamou de Jerubaal, tem gente que diz: a mim agora está aí, mulher de pastor, está aí, morador de igreja, e aí começa a jogar aqueles apelidos, está aí, fanático, está aí, começa, dá os nomes de Jerubaal, e a pessoa: não é assim não, aí começa. Ele enfrentou, irmãos, enfrente os apelidos que vão te colocar lá fora, mas você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Tenha convicção, se posicione, não seja indeciso.
Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para tu só vir à igreja e ouvir uma palavra. E sendo 2022 agora começa arrochado, num tempo difícil. Muita gente precisando de você. Muita gente vitimada por Satanás. E aí os que estão só com desejo no coração faz o quê? Ficam só olhando. Não colocam a obra de Deus na sua agenda. Quando precisar agora arregaçar a manga para buscar vidas lá fora e tudo isso, diga: Senhor, eis-me aqui. Se você precisar de fogo, Deus vai te dar. Poder Deus vai dar. Mas você tem que ter um propósito de glorificar o Senhor mais intenso do que foi o ano de 2021. Mude a sua história como mudou Gideão. Tenha uma nova história. E rejeite essa síndrome do mesmismo. E de achar que esses prazeres, e aqui eu falo agora pelo Espírito Santo de Deus, que esses prazeres que estão te conduzindo num estilo de vida contínuo, está se transformando em maldição para o teu futuro. O Senhor me fala aqui de prisões que estão sendo alimentadas por prazeres que você está desenvolvendo e que você está perdendo a força. Peça urgentemente o fogo refinador de Deus, porque este ânimo, esta alegria, este entusiasmo tem que voltar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se isso sair de ti, sai o reino de Deus. Sobrou o quê? Sobrou o mundo. O templo não justifica que você está no reino. Ah, irmãos, alegria, motivação, o Espírito Santo tem encorajamento. Cadê o encorajamento? Não suportar a provação tira o encorajamento. Temos que passar por toda esta provação. E a provação vai piorar muitas vezes mais quando a igreja sair. Só não piorou para o mundo ainda, porque a igreja está aqui. E a igreja já foi profetizada. Ela vai participar do princípio das dores, irmão. Nós estamos no princípio da dor. É por isso que eu creio que Jesus está às portas. A igreja tem que passar pelo princípio da dor, porque o próprio... E eu estou aproveitando nessas ministrações, este culto profético, para trazer essas palavras purificadoras para a sua vida. Não é hora de olhar para aqui para curar. Olhe para cima, como foi domingo a palavra. Olhe para o contexto ao redor, como foi a palavra. Para Israel, a figueira. Os cenários de sinais escatológicos, ele mandou olhar. E olhe para dentro de você. Aí foi o olhar principal. Para poder olhar para o sobrenatural, tem que olhar esse aqui principal. Que é a pregação de hoje, vem detalhar a ministração desse versículo abordado no domingo. Fiquemos de pé neste momento.